O êxito nas campanhas em Canaã e os sólidos alicerces firmados em Jerusalém não impediram que Israel fosse fustigado à exaustão por inimigos externos e internos. Nesse vídeo, vamos conhecer as maiores batalhas bíblicas que pouco a pouco culminaram na queda de Israel. Saudações, curiosos! Sejam muito bem-vindos ao Entenda em Minutos. Após se consolidar em Canaã, tomando posse de Jerusalém e fazendo dela sua capital, os hebreus tiveram pouco tempo de paz e logo tiveram de lidar com a hostilidade de nações vizinhas e com a divisão de sua nação. Enfrentaram também revolta entre seus vassalos e a opressão de sucessivos impérios que impuseram sua força com mãos de ferro. Tamanhos reveses resultaram na derrocada da nação israelita, que até hoje enfrenta severa resistência no território prometido a ela por Deus na alvorada da história. Já deixe seu like e ajude esse conteúdo a chegar à tela de outros curiosos. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Com o falecimento de Salomão em 930 a.C., Israel ficou carente de uma liderança digna e acabou enfrentando litígios internos, o que provocou sua divisão em duas nações: Judá, cuja capital continuou sendo Jerusalém, e Israel, que teve capitais transitórias. Após diversos trunfos militares, Israel ameaçava se tornar uma potência em Canaã. A Síria, portanto, decidiu frear o crescimento de seu vizinho, lançando ataques preventivos. Ben-Hadad, o então rei da Síria, reuniu guerreiros de 32 reinos sírios e montou um cerco a Samaria, à época capital do reino de Israel. A capital israelita sitiada enfrentava uma grande fome, até que o bloqueio sírio foi quebrado por uma investida desesperada, realizada por um grupo de jovens hebreus. Uma vez fragilizada a formação inimiga, as demais forças de Israel avançaram sobre as tropas sírias, desmantelando o cerco. Ao rei Hadad coube fugir. Uma década e meia mais tarde, prevendo que a Síria se levantaria novamente contra Israel, os hebreus se anteciparam e avançaram sobre a cidade de Damasco. Os sírios, contudo, interceptaram a marcha israelita no desfiladeiro de Afec, onde os dois exércitos lutaram durante uma semana. No sétimo dia, porém, os sírios se viram cercados, pois parte do exército hebreu desbordou a posição, encurralando o inimigo. A Bíblia registra que Israel fez mais de 100.000 vítimas sírias aquele dia. Ainda enfraquecidas pela cisão, as duas nações hebraicas enfrentaram rebeliões entre os povos que lhe prestavam vassalagem. Em 850 a.C., o reino de Israel precisou conter um levante por parte dos moabitas. Em 789 a.C., foi a vez de Judá suprimir a revolta de Edom. Após conter essa última rebelião, contudo, Judá foi atacada pelo próprio reino de Israel, vindo a perder sua soberania sobre os edomitas, que passaram a responder a Israel, mas com certa autonomia política. Essas rusgas internas e frequentes causaram muito desgaste ao povo hebreu, e quando os grandes impérios puseram seus olhos sobre a região de Canaã, o povo escolhido passou a sofrer derrotas sucessivas, que resultaram em cruéis episódios de humilhação, exílio, escravidão e diáspora. Se eu dissesse que Israel e Gaza já foram aliados militares, talvez você ache difícil de acreditar, mas essa aliança foi real e rolou em 734 a.C., quando uma coalizão formada por várias nações tinha o intuito de barrar o avanço do Império Assírio sobre a região de Canaã. Israel, Damasco, Sidom, Tiro, Gaza e Ascalão juntaram forças para se opor ao inimigo em comum. O primeiro movimento tático da coalizão foi o de atacar o reino de Judá, forçando-o a entrar para a aliança. Acaz, rei de Judá, porém, pediu ajuda ao rei assírio, que só precisava dessa desculpa para se lançar em uma campanha de conquista do litoral mediterrâneo. Apesar de ser um império em franca ascensão, a Assíria, naquele momento,
ainda não possuía uma saída portuária para o mar. Os carros de guerra sírios se deram muito bem nas planícies litorâneas, e a coalizão improvável não teve a menor chance. Gaza e Ascalão se renderam praticamente sem resistência. Damasco caiu após um cerco de 2 anos, e Israel percebeu que sua resistência seria igualmente inútil, preferindo jurar lealdade à Assíria a ser aniquilado por ela. Judá provavelmente se arrependeu da ajuda que pediu à Assíria anos antes. Com o apoio do Egito, Judá se rebelou contra os suzeranos assírios, e o rei Senaqueribe foi implacável com os rebeldes. Em 701 a.C., a Assíria se lançou contra o reino judaico e avançou até Jerusalém. Contudo, a marcha do exército de Senaqueribe precisava superar a fortaleza de Laquis para ter acesso à cadeia de montanhas da Judéia. O rei assírio, então, sitiou o baluarte hebreu e o atacou pesadamente com flechas. Além disso, seus soldados construíram uma rampa de acesso à muralha, que permitiu que 5 arietes castigassem a fortaleza. Os muros da cidade não resistiram, os assírios invadiram e a população foi dizimada. Laquis e Azeca foram as 2 últimas cidades judeias a caírem antes da conquista de Jerusalém pelos assírios. Em 612 a.C., a Assíria caiu diante de outra potência, os Medo-Persas, mas isso não significou de forma alguma que a nação hebraica podia comemorar. Com o enfraquecimento dos assírios, a Babilônia, de Nabucodonosor, pôs os olhos sobre a terra prometida. A Babilônia rivalizava com o Egito e se fortalecia apoderando-se das antigas colônias assírias. Zedequias, rei de Judá, se recusou a virar vassalo dos babilônios e iniciou uma revolta, novamente apoiada pelos egípcios. Como resposta ao levante, Nabucodonosor enviou suas tropas a Jerusalém. A capital hebraica foi sitiada por 18 meses e, ao fim do cerco, suas muralhas foram postas abaixo, a cidade foi incendiada e o templo sagrado foi destruído. Milhares de judeus foram exilados para a Babilônia e escravizados. Caía então Judá, o último estado hebreu independente. No século IV a.C., Alexandre o Grande conquista Canaã como parte da expansão de seu Império Macedônio. Décadas depois, seu magnífico império se fragmentaria em vários outros. No século II a.C., o Império Seleucida, herdeiro das conquistas de Alexandre, detinha o domínio sobre a região de Canaã, e a Judéia constituía uma província desse império. Antíoco IV, o rei Seleucida, decidiu que era uma boa ideia helenizar a Terra Santa e reprimir a cultura judaica. Seu vice-rei Lísias empreendeu uma campanha militar para atender seus anseios. Obviamente, os judeus se revoltaram e um grupo comandado por Judas Macabeu iniciou um levante contra os imperiais. Em 165 e 164 a.C., Judas e seus revoltosos impuseram importantes derrotas contra Lísias em Emaús e Betesur, respectivamente. Contudo, em 162 a.C., o Império Seleucida contra-atacou com força máxima. Ressentido pelas humilhações que sofreu frente aos Macabeus, Lísias reuniu o dobro de homens de sua última investida e marchou para Jerusalém. Suas tropas contavam também com um reforço de 32 elefantes de batalha. Os homens de Judá tentaram novamente emboscar os Seleucidas em Betesur, mas não puderam conter o avanço do inimigo. Tentaram novamente em Bet-Zacarias e mais uma vez foram atropelados. Na cidade de Gófina, os Macabeus tentaram pela última vez e novamente falharam. O exército de Lísias estrangulou o levante hebreu e recobrou o domínio sobre Jerusalém. No século I a.C., foi a vez de Roma dominar a Terra Santa. O general romano Pompeu ocupou a cidade de Jerusalém em 63 a.C., e desde então a tensão entre hebreus e romanos só cresceu. Os israelitas estavam fartos das interferências romanas em seus costumes e religião, além da cobrança hedionda de impostos. Em 66 d.C., o procurador romano Florus roubou tesouros do templo judeu, e isso foi o estopim para uma guerra que duraria quase 4 anos.
No ano 70, Jerusalém se via cercada por 3 legiões romanas, pelo imperador Vespasiano em pessoa, bem como seu filho, Tito. O exército imperial pacientemente construiu um muro antifuga ao redor de toda a cidade. Os judeus capturados fora das muralhas de Jerusalém eram crucificados à vista de todos, como forma de abalar o moral dos judeus sitiados. As defesas da cidade eram fustigadas a todo instante por armas de cerco sofisticadas, como catapultas capazes de lançar pedras com mais de 25 quilos, além de artefatos incendiários. Torres de cerco, mais altas que os muros de Jerusalém, possibilitavam aos romanos castigar os defensores judeus empolerados nas muralhas. Aos defensores da Cidade Santa cabiam desesperadas táticas de guerrilha, que consistiam em ataques velozes e noturnos, realizados por guerreiros que se esgueiravam para fora da cidade, através de túneis escavados sob a muralha. A tática ousada causava severas baixas entre os romanos, mas não foi suficiente para deter sua invasão. Era questão de tempo até os arietes romanos vencerem as rochas da muralha israelita. Pelas fendas no muro, os romanos invadiram e massacraram os judeus, incendiaram Jerusalém e puseram abaixo seu templo sagrado. Os israelitas sobreviventes à tragédia se espalharam pelo mundo, sendo novamente reunidos em torno de uma nação somente cerca de 1900 anos depois. Do templo sagrado, 2 vezes destruído, restou apenas a parede ocidental, conhecida hoje como Muro das Lamentações, o local mais sagrado do judaísmo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, assine o canal para não perder nenhuma novidade, mas se você quer conhecer a campanha hebraica para a conquista de Canaã, clique no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. As fontes e links relacionados ao tema estão na descrição. Obrigado por assistir e até mais!